Olá a todos, muito bem-vindos ao 14º episódio do Ask Researchers. Hoje temos a Rosa Rezende, investigadora no grupo de Sinalização Celular e Metabolismo, que irá responder às questões dentro do tema Yin e Yang da doença bipolar, falhas na comunicação celular. Rosa, muito bem-vinda. Obrigada, João, pelo convite que me fizeste. Rosa, começando então com a primeira questão, como é que se caracteriza o cérebro de doentes com doença bipolar? Olha, alguns estudos sugerem que há algumas alterações, nomeadamente alguma atrofia, em determinadas zonas cerebrais. No entanto, isso são estudos pouco consistentes. Os estudos mais consistentes dizem respeito à função cerebral na doença bipolar e sugerem que há diferenças na atividade de determinadas áreas cerebrais durante o desempenho de funções, como nomeadamente o processamento e a regulação das emoções. E é algo que nos neurónios causa a falha das mitocôndrias, as nossas fábricas de energia, ou é o reverso? Olha, eu acho que o problema está todo nas MAM. E as MAM, o que são as MAM? As MAM é uma sigla que vem do inglês, de Mitochondrial Associated Membranes, portanto são membranas de retículo especializadas que estão associadas à membrana e formam uma plataforma entre os dois organelos, o retículo endoplasmático e a mitocôndria, e essa plataforma é muito importante para a transferência de proteínas, de cálcio, de lípidos entre estes dois organelos. Por outras funções, esta plataforma, estas MAM, esta zona de contacto entre os dois organelos, regula a resposta da célula ao stress. E, como sabemos, a doença bipolar é uma doença que está intimamente associada à resposta ao stress crónico e às estratégias de adaptação ao longo da doença. E então, a nossa hipótese é de que alterações ao nível desta zona de comunicação entre os dois organelos, possam estar na base do desenvolvimento da doença bipolar. E então a função mitocondrial está dependente do bom funcionamento desta região, desta plataforma, porque a função mitocondrial depende de cálcio, de lípidos e de proteínas que virão do retículo endoplasmático. E de facto, alguns dos resultados que temos até o momento mostram que nós usamos fibroblastos de doentes bipolares e de controlos com a mesma idade. E o que nós observamos até agora é que os fibroblastos apresentam uma disfunção mitocondrial, comparativamente com os controlos. E também, curiosamente, observamos que há uma alteração na distância entre o retículo e a mitocôndria. Nós vemos que há um maior número de contactos, de contactos estreitos entre o retículo e a mitocôndria. Portanto, nós achamos que a alteração desta zona está envolvida na resposta ao stress e também na disfunção mitocondrial. Falaste do retículo endoplasmático. Conseguirias só explicar o que é o retículo endoplasmático em breves palavras? O retículo endoplasmático é um organelo da célula que é responsável pela síntese de proteínas, de lípidos, responsável também pela conformação própria das proteínas necessária para o desempenho das suas funções, e também é um organelo muito importante na ativação de respostas ao stress, quando há um stress na célula. O que é que dirias então que pode ser feito para melhorar esta comunicação entre as mitocôndrias e o retículo endoplasmático? Olha, nós neste momento estamos a pensar que uma proteína, que é um receptor sigma-1, que existe nesta região das MAM, e é um regulador dos fluxos de cálcio e também é muito importante porque facilita a comunicação do stress entre o retículo endoplasmático e o núcleo, de forma a haver maior expressão de proteínas anti-stress. E, portanto, nós achamos que esta proteína pode ser importante e pretendemos, para já, ver se há alterações dos níveis desta proteína e da sua função, para ver se altera, se ela está envolvida, por exemplo, em alterações de fluxo de cálcio. E depois pretendemos modular esta proteína, inibindo ou ativando, usando fármacos, e ver qual o efeito desta modulação. Então, e com base na tua investigação, como é que podemos auxiliar os possíveis tratamentos para a doença bipolar?
Neste momento, o que existe, os medicamentos que existem apenas aliviam os sintomas e são os antidepressivos, são os estabilizadores do humor, como o lítio, o valproato, mas estes medicamentos são pouco eficazes e também têm associados efeitos secundários relevantes. E, portanto, é urgente o desenvolvimento de novas terapêuticas. Para que se desenvolva novas terapêuticas é preciso conhecer bem o que está na base do desenvolvimento da doença, conhecer bem os mecanismos associados. E é aí que a nossa investigação é importante, porque nós tentamos estudar os mecanismos moleculares, o que é que está a acontecer, o que é que está a falhar na célula, que pode desencadear a doença. E durante esta investigação nós podemos identificar proteínas ou podemos identificar alvos que possam depois ser modulados, como eu falei há pouco, do sigma-1, né, o receptor do sigma-1, que nós podemos ativar ou inibir de forma a reverter os efeitos nocivos para a célula. Terapias para a doença bipolar poderão também ser utilizadas para o tratamento de outras doenças neuropsiquiátricas? Olha, em teoria eu diria que sim, porque há muitos os mecanismos que estão por base das várias doenças, alguns são comuns a várias doenças, não é? Doenças neuropsiquiátricas, nomeadamente, por exemplo, a disfunção mitocondrial está associada à doença bipolar, mas também está associada à esquizofrenia, está associada à doença de Alzheimer, que também é uma doença neuropsiquiátrica, o stress do retículo endoplasmático, alterações na função sináptica. Portanto, são tudo alterações que estão associadas a diferentes doenças. Portanto, se nós identificarmos um alvo que está na base desses mecanismos, poderá ter efeito. Por outro lado, também estudos recentes mostram que muitas doenças neuropsiquiátricas têm em comum os mesmos fatores genéticos e ambientais. E também têm muitos sintomas que se sobrepõem, muitos sintomas semelhantes. E, portanto, há muita coisa em comum e, portanto, há fármacos que poderão funcionar mais do que uma doença, mas, de qualquer forma, é sempre necessário validar a utilização desses fármacos nos modelos da doença. Não é? Não podemos assumir que se tem um efeito, que é um mecanismo comum em diferentes doenças, que tem efeito naquela doença só porque temos resultados numa determinada doença. Temos sempre que validar para todas as outras doenças. Então, de certa forma, ao investigarem uma doença em concreto que tenha pontos em comum com outras, poderemos encontrar aqui algum caminho para perceber outras doenças também. Sim. Avançamos sempre mais um bocadinho, não é? Já não partimos do zero quando vamos para a outra doença. Assumimos, ok, se tem efeito nesta doença, se calhar, se eu tentar esta abordagem noutra, que até tem os mesmos sintomas ou a mesma disfunção num determinado organelo ou nas mãos, por exemplo, eu já estou um bocadinho mais à frente, não é? Mas, de qualquer forma, tem sempre que ser validado com os modelos da doença. Última questão, Rosa. O que é que diz a tua bata? Minha bata? É uma boa questão. Olha, a minha bata, que já foram muitas, não é? Mas a minha bata acho que é a melhor testemunha de toda a minha vivência como investigadora, desde o meu tempo de estagiária, de aluna de mestrado, de aluna de doutoramento e até agora. E por isso eu acho que ela, como já assistiu a momentos muito diferentes, momentos de muito trabalho, momentos de menos trabalho, de muita desilusão, de muita emoção também, de muito entusiasmo. Portanto, eu acho que ela teria muito para dizer, mas essencialmente que a persistência, que a dúvida, por exemplo, que nos acompanham sempre e são ingredientes necessários para o dia-a-dia do laboratório, do trabalho da bancada. E esperamos que tenhas muito sucesso no teu trabalho como investigadora. Quero agradecer mais uma vez à Rosa por ter estado aqui hoje e também a todos que enviaram questões. Foi o 14º episódio do Ask Researchers e não percam os próximos episódios nas redes sociais do CNC. Obrigado.